Se você tiver um infarto, vai tomar 4 comprimidos para o resto da sua vida. É muito comum as pessoas buscarem seus sonhos a partir dos 20 ou 30 anos e focarem pesado no trabalho e em ganhar dinheiro. Faz parte da vida essa fase, o problema é que a conta chega, e a conta chega em forma de perda da saúde. Todos os dias a vida te dá uma chance de voltar atrás e cuidar de você, cuidar da sua saúde. Mas você sempre deixa para amanhã porque você tem outras prioridades. Agora não dá. Hoje eu quero te dar um alerta do quanto isso pode te custar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. Olha, quando você vai a um médico e ele passa remédio para pressão, para diabetes, para o colesterol, na verdade ele está preocupado que você possa ter um infarto ou um AVC. Existem outras doenças que também são ligadas a esses fatores de riscos, mas hoje nós vamos falar do infarto. O infarto agudo do miocárdio já foi um grande limitador da longevidade, principalmente na segunda metade do século passado. Lá do século XX. Eu vou contar essa história para vocês. No século passado, lá no iniciozinho, as pessoas morriam muito cedo, porque morriam de infecção. Então, se você tivesse uma infecção urinária, se você tivesse uma pneumonia, não havia tratamento e as pessoas morriam mesmo, de fato, muitas vezes até antes de completar 40 anos de idade. Até que em 1928, por acidente, o médico escocês Alexander Fleming descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que nós descobrimos, ou seja, que a humanidade passou a utilizar para combater infecções. Foi uma grande revolução na longevidade das pessoas. Então, antes as pessoas faleciam muito cedo, qualquer infecção que acometesse, o risco de morte era grande. A partir da penicilina, tudo isso mudou e vieram posteriormente outros antibióticos. Então a humanidade evoluiu muito em longevidade a partir dessa descoberta do Dr. Alexander Fleming. Por outro lado, ao viver mais, as pessoas passaram a se deparar com um novo limitante da longevidade, que são as doenças cardio- e cerebrovasculares, ou seja, o infarto e o AVC. Então, a partir daí, as pessoas passaram a chegar aos 50, 60, 65 anos de idade e faleciam porque infartavam ou faleciam porque tinham AVC. Até hoje, o infarto e o AVC são as duas principais causas de morte do mundo. Porém, naquela época, era algo muito mais dramático. Estamos falando agora da segunda metade do século passado, lá dos anos 1950 em diante. O que é que acontece? Essas pessoas que sobreviviam às infecções começavam a desenvolver doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e aí apresentavam infarto ou AVC. Mas nesse vídeo estamos falando de infarto. E com relação ao infarto, houve um grande desenvolvimento no século passado ainda do tratamento dessa doença. Para você ter uma ideia, o infarto não tratado mata 34% das pessoas acometidas, ou seja, se você tiver um infarto e você não fizer nada, você tem 34% de chances de morrer. Uma pessoa em cada 3 morre, isso é muita coisa. Por outro lado, a partir de todo o tratamento que foi desenvolvido, a partir de dezenas de estudos e técnicas também, nós temos agora uma mortalidade 90% menor. Então hoje, um infarto tratado com tudo que nós temos na medicina ainda tem uma mortalidade, mas é bem menor, de 3,4%, ou seja, caiu 90% na mortalidade do infarto. E um grande fator que nos orgulha muito, que é um grande orgulho para a medicina brasileira, foi justamente a criação do stent, que é aquela molinha que se coloca dentro das artérias coronarianas e que foi criado por um médico brasileiro, o Dr. José Eduardo Souza, que é lá do Maranhão, olha só, nossos vizinhos aqui do Nordeste. Então o Dr. José Eduardo Souza criou o stent e o stent revolucionou o tratamento
do infarto. Ou seja, Dr. José Eduardo, com sua ideia e sua técnica que ele desenvolveu, ajudou a salvar milhões ou centenas de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Olha que orgulho pra gente. Já imaginou se fosse um jogador de futebol? Brincadeirinha. Mas vamos voltar ao tema do vídeo. A mortalidade do infarto realmente caiu muito e hoje o que eu vejo é que as pessoas meio que perderam o medo de ter um infarto. Acontece que se você tiver um infarto, não vai ser apenas colocar o stent e pronto. Se você tiver um infarto, você vai precisar ter cuidados para o resto da sua vida. E um desses cuidados será justamente as medicações que você vai precisar utilizar. Então serão 4 medicações. Imagina, todos os dias você vai acordar e vai colocar na sua rotina um momento para você tomar 4 medicações todos os dias para o resto da sua vida. Nunca mais você vai poder deixar de tomar essas medicações. E eu vou explicar cada uma delas para você ter noção de onde você está pisando se você não liga para ter um infarto. Olha, a primeira medicação é a aspirina, o AS, o ácido acetil salicílico. A aspirina é um antiagregante plaquetário. Ele tem a função de impedir a agregação de plaquetas, que é o fator inicial para a formação de um trombo nas coronárias e que podem levar à obstrução da coronária, que é a artéria do coração, e levar ao infarto. A aspirina é uma medicação utilizada para profilaxia secundária, como nós dizemos, que é o seguinte: se você nunca teve um infarto na vida, talvez você não tenha indicação, a maioria das pessoas não tem indicação de utilizar aspirina como prevenção, porque você nunca teve um infarto. Isso é uma prevenção primária. Porém, se você teve um primeiro infarto, para evitar um segundo infarto, então você tem que usar aspirina. Isso se chama prevenção secundária ou profilaxia secundária. Nesse caso, a indicação é inquestionável. Nós temos estudos extremamente robustos que indicam que as pessoas que já tiveram infarto na vida precisam utilizar a aspirina para o resto da vida para evitar ter um segundo infarto, porque a chance de uma pessoa ter um segundo infarto é muito, muito, muito maior do que a chance de você que tem pressão alta, diabetes, ter um primeiro. Então, na verdade, a profilaxia secundária é extremamente necessária. Então, se você tiver um infarto, você vai ter que tomar aspirina para o resto da sua vida. A segunda medicação é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Lembra, eu já falei sobre a angiotensina 2 aqui num dos vídeos do meu canal, quando eu falei sobre a pressão alta e a obesidade. Pois bem, o sistema renina-angiotensina, e aqui a gente acrescenta também a aldosterona, é um sistema de reações químicas complexas que existem no corpo e que, na vigência de injúria do miocárdio, podem provocar o remodelamento cardíaco. Isso é um processo bem complexo de explicar, mas que leva os pacientes a desenvolverem a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma doença que faz com que o seu coração não funcione direito e ela é progressiva e é uma das causas de morte importantes das pessoas. Inclusive, a insuficiência cardíaca mata mais do que câncer, para você ter ideia. Então é importante respeitar as causas de insuficiência cardíaca. E a principal causa de insuficiência cardíaca é justamente a doença arterial coronariana, que é a mesma doença que provoca o infarto, que é a obstrução das artérias coronarianas. Então, se você tiver um infarto, você vai precisar utilizar uma medicação do grupo dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, justamente para prevenir o remodelamento cardíaco e a evolução desse infarto para a insuficiência cardíaca, que são aquelas medicações que terminam em pril, por exemplo, enalapril e ramipril, que são as medicações mais comumente indicadas para as pessoas que tiveram um infarto. A terceira medicação que você vai precisar utilizar se você tiver um infarto são as estatinas. As estatinas são um grupo de medicações em que se inclui as mais comuns, a atorvastatina e a rosuvastatina. São medicações indicadas para o colesterol e, no caso das pessoas que tiveram infarto, tem que manter o LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 50. Olha, pessoal, para manter o LDL abaixo de 50, você precisa utilizar doses altas de estatina. Quando nós indicamos
Estatinas para os pacientes, nós estamos ajudando na prevenção de infarto e AVC. E cabe indicar que, do ponto de vista científico, não há nenhuma conduta com mais evidência científica em termos de promoção de saúde do que controlar o colesterol com base em metas. Ou seja, se você não controlar o seu colesterol, você vai com certeza aumentar o risco de você ter doenças cardio e cerebrovasculares e dessa forma reduzir o seu tempo de vida. Eu me preocupo muito com algumas fontes que a gente vê aí pela internet de pessoas falando que as estatinas fazem mal, mas isso é da boca para fora. A medicina não é exercida da boca para fora, não é a minha opinião, nem a opinião de ninguém, mas sim, principalmente, o que as evidências científicas demonstram. E o que a gente sabe hoje, com muita segurança, é que você precisa controlar o seu colesterol com base em metas. Essas metas fazem com que a gente divida os pacientes em perfis. Depois eu explico isso em outro vídeo. Mas, por exemplo, existem os perfis de baixo risco e existem também os pacientes que são de alto risco. Quem já teve um infarto, na verdade, é de muito alto risco cardiovascular. É essa a classificação de quem já teve um infarto e, nesse caso, precisa ter um LDL abaixo de 50, ou seja, o colesterol ruim tem que estar muito bem controlado e significa que você vai ter que utilizar a estatina para o resto da sua vida, inclusive numa dose até mais alta. Dependendo do seu colesterol, talvez inclusive você precise associar outras medicações para o colesterol chegar na meta. Isso é extremamente necessário. Se você não fizer isso, a sua doença vai progredir e você vai ter novos infartos. E a quarta medicação que todo paciente que tem um infarto precisa tomar é um beta-bloqueador. Beta-bloqueador é um grupo de medicações, são aquelas medicações que terminam em LOL, por exemplo, o atenolol, o metoprolol, bisoprolol, são medicações que servem para reduzir a frequência cardíaca, ou seja, reduzir os batimentos cardíacos e dessa forma previnem contra arritmia no caso dos pacientes que tiveram infarto. É mais ou menos assim, se você tiver um infarto, o seu coração lá no miocárdio, no músculo cardíaco, vai ter uma lesão e essa lesão vai cicatrizar através de um pouco de fibrose. Você vai ter lá uma linhazinha de fibrose ou uma área de fibrose e essa região de fibrose é arritmogênica, ou seja, ela provoca arritmias. E existem arritmias que são malignas e que provocam morte súbita. Então, por exemplo, um paciente está aqui, do nada, de repente ele cai e morre. Ou ele está jogando futebol, ou ele está jantando com a família, ou ele está trabalhando, dirigindo o carro, de repente morre. Isso é morte súbita. Então a morte súbita é uma complicação tardia do infarto e para prevenir a morte súbita já existem muitos estudos que mostram, que demonstram que o uso do beta-bloqueador é necessário. Então se você tiver um infarto, você vai precisar tomar o beta-bloqueador. Olha pessoal, cada uma dessas 4 medicações tem efeitos colaterais, então isso não será gratuito, mas é aquela questão, você vai ter que tomar. Não tem como, se você não tomar aspirina, você pode ter novos infartos, você pode ter um segundo infarto, o seu stent pode trombosar, enfim, você tem que tomar aspirina. Se você não quiser tomar o inibidor da enzima conversora de angiotensina, você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca é uma morte extremamente dolorosa, porque é uma morte lenta. Cada vez você vai ficando mais cansado. Existe um momento que você emagrece, você fica com caquexia e posteriormente você morre no internamento, muitas vezes inclusive doloroso. Então não queira morrer de insuficiência cardíaca, evite isso. E é possível, isso vem a partir de escolhas que você toma hoje, antes de ficar doente. Se você, por acaso, não quiser tomar a estatina porque viu lá na internet um vídeo que dizia que estatina dava demência, dava fraqueza e você não quiser tomar, a sua doença cardio e cerebrovascular vai evoluir, seus vasos sanguíneos vão se encher de gordura e você já sabe que você já teve um infarto, você já sabe que você vai ter problemas e você pode evoluir nesses problemas com novos infartos, com AVC, com isquemia de membros inferiores, você pode perder uma perna, por exemplo, por causa disso. Enfim, é um risco que não vale a pena, você vai ter que tomar o remédio do colesterol. E o que eu mais vejo
nas consultas que os pacientes me fazem com relação ao uso de beta-bloqueador, são homens preocupados com a potência sexual, porque lê na bula dizendo que o beta-bloqueador pode reduzir a potência sexual. Se você não tomar, você corre o risco de ter uma morte súbita na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos, quando você estiver jantando, num momento de alegria e felicidade. E se sua esposa for disposta, ela pode casar com outro homem depois que você morrer, e aí você vai perder muito mais do que simplesmente uma potência sexual que possa reduzir ou não. Então é isso. Me desculpe falar dessa forma, pessoal, porque quando um paciente tem um infarto, essas medicações têm que ser tomadas. Isso é diferente de um paciente que está ali com ansiedade e a gente oferece a possibilidade da medicação e o paciente diz, não sei se eu quero, vou pensar, depois eu vejo. Na verdade, infarto não. Se você teve um infarto, não é brincadeira, sua vida agora muda e muda de vez. Você vai ter que mudar na marra. E se você quiser cuidar da sua pressão, do seu diabetes, do seu colesterol, hoje mesmo, você pode fazer isso emagrecendo e se mantendo magro. Por isso que eu sempre digo que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você se interessou por esse vídeo, talvez você esteja acima do peso e precise emagrecer. E para te ajudar, eu gravei dezenas de vídeos sobre como emagrecer, sob a luz da medicina e com extensa base científica. Então aproveite todo esse conteúdo que é grátis e está disponível aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para você assistir alguns vídeos e obrigado por se interessar pelo meu trabalho.